não é fácil ir ao Estádio do Dragão, e não me refiro concretamente aos adeptos do Futebol Clube do Porto, por quem tenho o máximo respeito, não me refiro às claques do Futebol Clube do Porto, por quem tenho o máximo respeito, refiro-me concretamente a alguns dirigentes do Futebol Clube do Porto que no passado protagonizaram episódios que são públicos, uns mais antigos que outros, mas o facto desses mesmos episódios serem antigos não quer dizer nada, porque os dirigentes são precisamente os mesmos. E, portanto, eu fiz aqui um pouco o trabalho de casa nesta matéria, ou pelo menos espero ter feito, de forma sucinta, porque os casos de facto são muitos, mas eu fiz aqui uma pesquisa rápida e de forma sucinta encontrei vários episódios que permitem consubstanciar as declarações do Presidente quando preferiu estas declarações no aeroporto. Ok? Portanto, eu recordo declarações de Ivkovic ao jornal I, prestadas em agosto de 2010. Ele disse: quando jogávamos contra o Futebol Clube do Porto no Estádio das Antas, o balneário cheirava sempre a bagaço. Portanto, para quem gosta de bagaço é bom, mas os atletas profissionais do Sporting, eu espero que não gostem de bagaço, e muito menos que vão jogar sob o efeito do bagaço. Outro ponto. O Futebol Clube do Porto, Sport Lisboa e Benfica em 1991, e isto dito por responsáveis do Benfica na altura. E vou passar a citar. Quando a equipa chegou ao balneário para se equipar, o balneário estava trancado. Os responsáveis do Benfica pediram para o abrir. Pinto da Costa recusou-se a fazê-lo, alegando que o balneário da equipa visitante só tinha de estar disponível 1 hora antes do jogo. Terá dito a seguinte frase: guerra é guerra. Finalmente, quando o balneário foi aberto, os jogadores e responsáveis do Benfica constataram que o mesmo tinha sido pulverizado com um químico que tornava impossível respirar lá dentro. Consequentemente, os jogadores do Benfica tiveram de abandonar o balneário e equiparam-se no corredor de acesso ao balneário, no corredor do estádio. Ainda neste jogo, os responsáveis do Benfica perguntaram aos responsáveis do Futebol Clube do Porto se os jogadores podiam ter acesso ao relvado, o que foi prontamente respondido que não, que apenas poderiam aceder ao relvado meia hora antes do jogo começar. Ainda neste jogo, e vou passar a citar as conclusões do inquérito sumário relativo à atuação da PSP do Porto acerca deste jogo. Cito: os dirigentes benfiquistas foram insultados, empurrados com brutalidade, agredidos a soco e pontapé e impedidos de entrar na zona dos balneários. Estas atitudes foram protagonizadas por um grupo de indivíduos encabeçados pela guarda do PSP, Abel, o famoso guarda Abel, equipado à civil, que atuaram no exterior daquelas instalações, mas dentro de uma área controlada por agentes fardados da PSP. O guarda Abel, que dirigia o referido grupo, justificou o seu comportamento dizendo que obedecia às ordens do Presidente do Futebol Clube do Porto, Jorge Nuno Pinto da Costa. Em resultado das referidas agressões, os mencionados dirigentes foram obrigados a refugiar-se no interior de uma ambulância da Cruz Vermelha, atual INEM, onde estiveram retidos cerca de meia hora. Mais recente, novembro de 2011, há menos de 3 anos, Sindicato dos Jornalistas, comunicado, vou passar a citar: agressão a jornalista da TVI no Estádio do Dragão. Citação: o Sindicato dos Jornalistas, repudia os insultos e a agressão de que foi vítima ao jornalista da TVI, Valdemar Duarte, após o Futebol Clube do Porto Braga. O Sindicato de Jornalistas refere que Valdemar Duarte foi insultado pelo presidente do clube quando se encontrava a descer da tribuna de imprensa e dirigiu-se à sala de imprensa do Estádio do Dragão. O mesmo jornalista foi também agredido por um elemento que acompanhava o presidente do Futebol do Porto, Pinto da Costa, e foi ameaçado fisicamente por elementos da equipa de segurança privada de serviço no Estádio do Dragão. O Sindicato de Jornalistas considera absolutamente inaceitável o comportamento de Pinto da Costa e de outros elementos que acompanhavam o presidente do Futebol do Porto. Outro episódio. Há poucos meses atrás, agressões de elementos da segurança privada do Futebol Clube do Porto a agentes da Polícia de Segurança Pública. O vídeo está na internet, é ir ao YouTube e fazer a pesquisa, todos podem ver e tirar as suas conclusões e, daí, extrair ou não a conclusão também se estas declarações do Presidente foram ou não justificadas ou se foram infundadas. Só 2 pontos para terminar. Março de 2014, em Alvalade, portanto há cerca de 6, 7 meses atrás, aqui em Alvalade, no Estádio do Dragão, mas com os mesmos protagonistas, o Presidente do Futebol Clube do Porto, rodeado de vários elementos da sua segurança privada, insulta órgãos sociais do Sporting Clube de Portugal à porta da tribuna presidencial do Estádio José Alvalade. Estes são os episódios que eu, em 5 minutos, consegui encontrar na internet. Seguramente que se perdesse mais tempo conseguiria encontrar mais e que, a meu ver, consubstanciaram as declarações mais justificadas que o Presidente. Eu queria só terminar dizendo e citando aqui José Mourinho, quando, há 10 anos atrás, depois de ter treinado o Futebol Clube do Porto, depois de ter estado por dentro da máquina, ter conhecido bem aquela organização e o modo de funcionamento da mesma, chegou ao aeroporto de Pedras Rubras, ao aeroporto de Sá Carneiro,
perguntado por uma jornalista do Jornal Expresso porquê é que vinha rodeado de seguranças jogar ao Estádio do Dragão e apresentar-se no aeroporto rodeado de seguranças, respondeu de forma lapidar com esta pergunta à jornalista: se a senhora fosse jogar a Palermo, também não ia rodeada de seguranças? E, portanto, acho que esta pergunta do José Mourinho caracteriza bem. Diz tudo e, portanto, perante estes factos que eu acabei aqui de mencionar de forma sumária, acho que as declarações foram justificadas, foram descontextualizadas pela maior parte dos cronistas, pela maior parte dos jornalistas e foram perfeitamente justificadas. Não constituíram incitamento nenhum à violência, mas sim um aviso à navegação, um aviso a todos os sportinguistas e, sobretudo, um aviso às autoridades para terem muita atenção para que não aconteçam escaramuças e que não aconteça nenhuma desgraça que ninguém quer e que todos queremos evitar. É consabido que as equipas, pelo menos de Lisboa, que se dirigem ao Estádio do Dragão, são sempre personas não gratas. E, sendo personas não gratas, têm sempre atitudes daquele lado causadoras quase às vezes de ódio, de revolta, que é uma coisa que eu não entendo, confesso que não entendo, porque isto é futebol. Perante estes dois cenários históricos já, o que aconteceu é que durante anos e anos e anos e anos nós íamos ao Estádio do Dragão e íamos tipo calimeros, sossegados, sem nunca termos atuado. Neste momento, quer se concorde, quer se discorde, e não me cabe a mim concordar ou discordar, a direção, e especialmente o nosso Presidente, tomou uma postura de enfrentar as coisas como elas são e de pôr os pontos nos is. Mas há diferenças de tratamento, concordas cá e lá? Há diferenças de tratamento. Do Porto cá também essa é um bocado a base desta conversa. Exatamente. É a questão da diferença de tratamento. Eu dei aqui 2 episódios, ilustrei com 2 exemplos que não são teóricos, aconteceram. Que foi o episódio, há uns anos, do sempre famoso caso do Guarda-Abel, e foi, há meia dúzia de meses atrás, agressões de elementos do Corpo de Segurança Privada do Porto a elementos da Polícia de Segurança Pública à frente dos jornalistas, à frente das câmaras. Está na internet, as pessoas que deem ao trabalho de ir e ver. Só para terminar este ponto, o que eu gostaria de dizer 2 coisas. Os ânimos estão, de facto, mais acicatados. E porquê é que estão mais acicatados? Porque o Sporting, em primeiro lugar, está mais forte. Em segundo lugar, está a incomodar mais gente. E em terceiro lugar, porque o Sporting tem levado, no último ano e meio, um conjunto de iniciativas e propostas para alterar de alto a baixo o futebol português e para o tornar mais transparente, mais justo, mais igualitário e para aquele que efetivamente for o melhor dentro de campo consiga vencer. Não é para o Sporting ser beneficiado, não é para o Sporting tirar vantagem disso, é para pôr todos os clubes em pé de igualdade, serem todos tratados da mesma forma, ser-lhes aplicada a mesma bitola e façam os mesmos comportamentos, para que dentro do campo nós vejamos de facto quem é o melhor e quem é o campeão. E eu acho que aqui os sportinguistas estão perante aqui 2 caminhos, na minha opinião, que é, das duas uma, ou os sportinguistas concordam com aquilo que tem sido o futebol português nos últimos 20 anos, em face de acontecimentos como aqueles que eu dei aqui agora ao exemplo, assobiam para o lado e continuam a fingir que nada se passa, ou então tocam na ferida, recordam estes episódios e tentam, de facto, alterar a realidade do futebol português. E, nesta medida, eu acho que isso é que, de facto, tem que ser feito pelo Sporting e pelas instituições desportivas nacionais e oficiais. Se dá trabalho, dá muito trabalho. Se desgasta ao Sporting, se desgasta ao Presidente do Sporting, desgasta ao Sporting e desgasta ao Presidente do Sporting. Agora, é preciso que os sportinguistas estejam, de facto, escolham este caminho, estejam unidos, coesos e solidários e, de facto, para tornar o futebol português muito mais naquilo que efetivamente é um desporto e que tem que ser vivido por todos de forma sã e de forma saudável. Eu vou normalmente todos os anos ao Dragão e normalmente vou com a claque, porque quero ir com o meu cascola, com a minha camisola, como adepto do Sporting e quero poder manifestar-me à vontade e se calhar em 10 vezes que lá fui, se calhar em 9 entrei passado meia hora do jogo ter começado. E o que eu não percebo é como é que as coisas cá são tão organizadas e eu chego ao estádio do Sporting para ver um Sporting Porto e a claque do Porto já lá está, há meia hora, já lá estão todos dentro. Há mais de meia hora. Há mais de meia hora e eu quando vou ao Dragão como adepto, eu e todos os sócios e todos os que nos estarão a assistir, que presenciaram estas situações. Mas a resposta para isso é fácil. A resposta para isso é muito fácil. É destabilização. Claro, é um clima hostil. É como é o tal clima hostil. Querem entrar no balneário e não os deixam. Exatamente. Como o facto Ricardo, quem gera a polícia normalmente é o mesmo organismo que gera o problema.